Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho. Quero saudar as crianças que hoje foram marcadas com o sinal da cruz. Todas vocês estão carregando a cruz aí. Esse é o nosso símbolo, o símbolo do nosso Rei. Hoje a gente celebra a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. E o sinal de Jesus Cristo, Rei, é esse. É o sinal da cruz, que vocês receberam na cabeça, nos lábios, nos ouvidos, nos olhos, nos ombros, no peito, todos os lugares. O que significa isso? Vocês repararam? Só um minutinho. Vocês repararam que lá no comecinho eu fiz uma pergunta para vocês. Se vocês queriam, o que vocês queriam? E vocês falaram: eu quero ser cristão. E eu perguntei: por que vocês querem ser cristãos? E vocês falaram: porque eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Rei. Ele é o meu Rei. E a marca do Rei é essa cruz que vocês receberam. E agora vocês estão carregando no peito como um sinal. Se alguém perguntar para vocês: mas o que significa essa cruz? Vocês vão responder assim: essa cruz significa que Jesus me ama. É isso que significa. Significa que Jesus me ama.
eu sou uma ovelha do rebanho dele, eu sou do reino dele, eu pertenço a ele, eu sou marcado como dele. Vocês já repararam, quando vocês têm o material da escola, às vezes os pais, eles escrevem o nome de vocês, né, no livrinho, não é assim? O livrinho pertence a tal pessoa, não é assim? Hoje, vocês foram marcados com o sinal da cruz. Significa que vocês pertencem a Jesus. Ele é o rei de vocês. E vai ser por toda a vida. E o que isso vai dar para vocês? Eu perguntei para vocês, que dará a fé em Cristo? Vocês responderam, a vida eterna. Lembra que eu falei com cada um de vocês na catequese? Para onde que Jesus leva os amigos dele? Ele leva para o céu. Ele leva para o céu. Jesus leva os amigos dele para o céu. E ele protege os amigos dele aqui nessa terra. Aqui, vocês são protegidos pelo amor de Jesus. O amor de Jesus sempre vai proteger vocês. E o sinal do amor de Jesus é o sinal da cruz. Toda vez que vocês fizerem o sinal da cruz, lembrem-se disso. Vocês estão dizendo, eu acredito que Jesus me ama. Mas tem uma coisinha que Jesus pede no Evangelho hoje. Ele pede que assim como Ele ama vocês, assim como Ele cuida de cada uma de vocês, como cuida, que nem um pastor cuida das ovelhas, que vocês também aprendam a reconhecer Jesus escondido nos outros. No Evangelho de hoje, Jesus falou, tinha gente passando fome, tinha gente passando sede, tinha gente que estava doente, e Jesus fala, era eu ali. Já pensou? Toda pessoa que precisa da nossa ajuda é Jesus. É Jesus escondido ali. E a gente tem que aprender a reconhecer que é Jesus ali. Assim como a gente quer que Jesus cuide de nós, nós temos que aprender a cuidar de Jesus que está escondido nos outros. Jesus está escondido. E vocês vão aprender a reconhecer Jesus cada vez mais. O casal Marcos e Silvia, que hoje comemoram 25 anos de união matrimonial, reconhecer a Jesus Cristo, Rei do Universo, é reconhecê-lo também vivo, agindo na família de vocês, como o Rei desta família, como aquele cuja presença é essencial. Sem a presença dele, falta tudo, e com a presença dele, não falta nada, mesmo que tenham dificuldades. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, ele mesmo em pessoa. E eu tenho certeza que o matrimônio que durou 25 anos, confirmado diante do altar do Senhor vivo, é realmente um testemunho de que Ele cuida das ovelhas, de que Ele enfaixa as feridas, de que Ele alimenta quando precisa de alimento, que sempre se pode confiar nele e que se Ele cuidou até hoje, sempre se pode continuar confiando no seu cuidado até o fim, porque é o Senhor que sustenta o amor do casal. Por 25, 30, 50, 60 anos, quantos anos Deus quiser. Hoje, na festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, queremos renovar a fé de Jesus Cristo, Rei desta família, Rei desse esposo, desta esposa, destes filhos, de todos os frutos bons que vierem daí. É Ele que vai cuidar de cada um de vocês, é Ele que vai reinar e que vai transformar cada vez mais o amor de vocês num amor semelhante ao dele por cada um de nós. Também no Evangelho, Jesus nos pediu para reconhecê-lo oculto nas pessoas ocultas ali, que aparentemente ele não estaria ali. No casamento também a gente é chamado a reconhecer Jesus Cristo oculto também por trás de tantas situações pequenas e tantos cuidados, tantos perdões que a gente precisa dar e novamente receber, pedir. Tantas vezes que a gente cuida um do outro com atenções pequenas, é reconhecer o próprio Jesus Cristo ali presente. Que Ele possa renovar hoje e todos os dias a graça deste sacramento, e nós temos a certeza que, como todo sacramento, se cada uma das partes é fiel, Deus nunca falha na parte dele, porque a força de todo sacramento vem da cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é o seu amor real por cada um de nós. A força do matrimônio vem da cruz dele. A força de quem se casou na igreja vem do Cristo vivo, de verdade. E se a gente colabora com ele, cada uma das partes, é uma certeza que ele dá esta força a todo aquele que pede.
Povo de Deus, hoje nós somos chamados a meditar na festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta festa foi instituída no início do século passado, numa época em que tinham muitos regimes políticos que se levantavam contra os princípios cristãos, querendo tirar Cristo do centro. Muitos regimes como o nazismo, o comunismo e outros regimes que perseguiram muitos cristãos. Quem quiser saber um pouco disso, pode ver talvez a vida de São José Sanches, um menino de apenas 12 anos, no México, no início do século XX, que morreu ao invés de negar a sua fé, dizendo, viva Cristo Rei. Isso é muito forte. Se a gente não para pensar hoje, a gente tem tanto medo de tantas ameaças que ameaçam os jovens. A gente pensa, e sempre teve ameaças, não é só de hoje, cada época tem suas ameaças diferentes, mas imagine que um jovem de 12 anos de idade, São José Sanches, Santa Maria Gorete, que está aqui sob este altar, jovens tão novos, foram capazes de renunciar até à própria vida para permanecerem fiéis a Jesus Cristo. Esse é o poder que ele tem. A gente tem tanto medo de tantas forças do mundo sobre os jovens. Olha o poder que tem a cruz de Jesus Cristo para aquele que se deixa transformar. Para estas crianças, se elas aprenderem a ouvir a palavra de Deus, é uma certeza de que Jesus Cristo torna elas fortes, como a Santa Maria Gorete, como São José Sanches. Ele se torna o rei da vida delas, e elas se tornam capazes de fazer grandes renúncias por amor de Jesus Cristo. A gente nunca pode duvidar da força que Jesus Cristo tem de ser rei da vida das pessoas. Para nós aqui no Brasil, que nunca, graças a Deus, sofremos tanta perseguição religiosa, mas o que significa reconhecer Jesus Cristo como Rei? A imagem do Antigo Testamento é do profeta Ezequiel. O profeta se lamenta dos governantes e dos sacerdotes de Israel que eram maus pastores. Era culpa deles também que o povo tinha se afastado de Deus, que o povo tinha se afastado da justiça e por isso estava sofrendo no exílio. Então, Deus promete que Ele mesmo vai reinar sobre o seu povo, Ele mesmo vai pastorear o seu povo, apesar dos defeitos de todos aqueles que Deus colocou para conduzir o seu povo. Ele diz que Ele, em pessoa, vai fazer isso. Isso aconteceu em Jesus Cristo. É Deus mesmo que nos visita em pessoa. Jesus Cristo não é só um professor entre muitos professores, não é só uma pessoa que nos ensina coisas bonitas. Ele é o Rei, Ele é o pastor que veio para nos pastorear. Ele mesmo carregou as nossas culpas e nossos fardos. Ele mesmo fez milagres e anunciou a verdade libertadora. E a verdade dele ainda tem força de libertar pessoas, ainda hoje, no século 21. Não está ultrapassada. É Ele que continua a fazer isso. E de maneira especial, Ele faz isso através da igreja e dos sacramentos. Reconhecer a Jesus Cristo como Rei é, em primeiro lugar, se colocar debaixo do cuidado dEle. Deixar que Ele nos ensine, deixar que Ele mostre o caminho, que Ele nos cure, que Ele nos encontre, que Ele nos perdoe. Reconhecer a Jesus Cristo como Rei é, em primeiro lugar, aceitar ser ovelha do rebanho dEle. E esse rebanho, ainda no século 21, se chama Igreja, Igreja Católica. Deus continua a conduzir as suas ovelhas, Ele mesmo, em pessoa, sempre que ouvimos a sua palavra, com toda a sua força libertadora, ela ainda tem poder de transformar vidas, ainda hoje. Sempre que a gente recebe a sua graça nos sacramentos, o seu perdão na confissão, o seu corpo e sangue na Eucaristia, sempre que nós oramos juntos, Deus ainda tem este poder hoje. Não é um poder ultrapassado. Não é uma coisa dos nossos avós. Ainda existe. Jesus Cristo continua reinando deste modo. Em segundo lugar, celebrar Jesus Cristo, Rei, é reconhecer que Ele está vivo de verdade e que Ele tem um poder maior do que o nosso maior medo. Diz São Paulo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Foi o que as crianças renunciaram ali na frente.
Elas renunciaram à morte. Elas disseram que pertencendo a Jesus Cristo, elas vão ter a vida eterna. Assim também, Jesus Cristo vivo tem o poder de nos libertar da morte e dos sofrimentos. Ele tem um poder maior do que a morte, porque ele está vivo. E ele também tem um poder maior do que as pequenas realidades de morte que nós encontramos todos os dias. Não só a morte última, ali o final da nossa história, mas a verdade é que ao longo da nossa vida tem diversos já cheiros de morte que a gente vai sentindo ao longo da vida, não é? Os diversos sofrimentos, as diversas realidades difíceis que nós vamos vivendo, encontrando em nós mesmos e nas pessoas, já é ali um pouco do cheiro da morte que a gente vai sentindo. Mas Jesus Cristo é maior do que tudo isso, inclusive, ele tem mais poder do que todas essas realidades de morte. Então, em primeiro lugar, em segundo lugar, reconhecer a Jesus Cristo como Rei é ser ovelha dele, se deixar conduzir por ele e deixar que ele reine. Mas existe um terceiro aspecto, e esse exige mais esforço. Esses primeiros dois aspectos é deixar que ele faça. Começa por aí, é ele que faz. Foi ele que marcou as crianças com o sinal da cruz hoje. Mas o terceiro aspecto é aquilo que ele falou, é reconhecer a Jesus Cristo nas pessoas nas quais ele quis ser reconhecido. Tive fome, tive sede, estava doente, nu, preso. E aí ele diz, foi a mim que o fizestes. É isso que Madre Teresa de Calcutá falava. Mas o que motiva esse teu ministério? Perguntaram para ela. Ela disse, foi a mim que o fizestes. Desse jeito. Era assim que ela respondia. Jesus Cristo, o Rei e Pastor, ele quis se identificar com toda ovelha ferida e necessitada. Se colocar debaixo do reinado de Jesus Cristo é reconhecer aonde está o Rei. O Rei está principalmente nas ovelhas feridas. No Evangelho, os injustos tiveram dificuldade de reconhecer a Jesus Cristo, escondido nas pessoas doentes, com fome, com sede. Mas nós nem temos essa dificuldade, porque o próprio Jesus nos falou no Evangelho. Está aqui, ele diz claramente, sou eu. Então, nós temos que reconhecer que de fato é ele. Ele diz que é ele. Então nas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para nós fazermos algo a respeito. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho. Deus sempre coloca pessoas que passam necessidades, tanto corporais, quanto espirituais, quanto psicológicas. Pessoas que precisam de alimento, ainda hoje existem. Aqui esses tempos, uma vez estava conversando com uma pessoa que era professora ali, de uma escola aqui na periferia de São Paulo, falando que até hoje chegam crianças às vezes de manhã cedo lá, e que chega às vezes desmaiando de fome, porque não comeu em casa, e aí veio para comer na escola. Ainda hoje existe isso, até aqui no século XXI em São Paulo. Mas existem pessoas que também têm fome de cuidado, de atenção, de alguém que os escute, de alguém que tenha paciência com elas. As crianças vão tomar contato na escola, vão ter amigos de vocês que vão estar precisando de uma luz na vida, que vão estar vivendo situações difíceis, que têm às vezes coisas difíceis em casa e que precisam de um bom amigo, um amigo que mostre para elas o caminho de Jesus, um amigo que não mostre o lado do mal, um amigo que mostre o caminho de Jesus. E às vezes foi Jesus que colocou você no caminho daquela pessoa, para que você possa dar um sentido, uma alegria para aquela pessoa naquele dia. Tantas pessoas precisam de alguém que os ensine e não tem quem os ensine. Tantas pessoas precisam de alguém que tenha paciência com seus defeitos. Nós queremos que os outros tenham paciência com os nossos defeitos. Reconhecer a Jesus significa reinar como ele reinou, sabendo se abaixar. Diz uma história que uma vez um rei muito rico e poderoso se apaixonou por uma mulher que era muito, muito pobre. E aí ele queria o amor daquela mulher. E aí ele perguntou para o conselheiro dele, mas o que eu faço? O conselheiro falou assim, olha, enche ela de presentes. Aí ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou saber se ela me ama por mim mesmo
ou se ela me ama por causa dos meus presentes. Aí ele pensou, eu já sei, eu vou viver na mesma situação que ela, vou estar ali no dia a dia junto com ela, vestido como ela, sofrendo as mesmas coisas que ela. E se ela se apaixonar por mim, é porque ela me ama de verdade, não por interesse. Assim também nós, se nós queremos reinar com Jesus Cristo, e nós seremos reis, nós somos reis pelo nosso batismo, nós temos que aprender a reinar como Ele reina. As pessoas dizem que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Deus vai nos dar o poder. De fato, Ele dá poder sobre a criação inteira, e Ele vai dar este poder no céu, um grande poder. Mas antes de dar este grande poder para nós, Ele quer que a gente aprenda a reinar como Ele reina. Deste modo, que nesta Eucaristia a gente possa aprender a ter compaixão e paciência com as pessoas feridas que Deus coloca no nosso caminho, que a gente possa pedir a Jesus que reine de verdade sobre nós, com a força da mesma palavra que ainda tem poder de transformar vidas, com a força da mesma graça e do mesmo cuidado, porque é o próprio Senhor que nos pastoreia ainda hoje, e que Ele nos faça capazes de reinar como Ele reina. Amém.